A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. O Evangelho de hoje é em São João, no capítulo 10. Eu vou fazer a leitura. A exortação ela será dada pelo Espírito Santo. Passamos a leitura então com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O título diz assim: Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sopre por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor. Ele não dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Continuando a leitura. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu dou de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Amados e queridos irmãos, 10 de São João, você não vê pregarem nas igrejas evangélicas. Porque aqui Jesus ele se declarou que ele é o verdadeiro pastor.
Os outros pastores que se dizem pastor, aqui diz assim que os que vieram antes dele eram ladrão e salteador, eram mentirosos, né? E Jesus, como ele é o verdadeiro pastor, os outros pastores são tudo mentirosos. Todos mentirosos. Para que possamos provar isso, nós vamos ler aqui no capítulo 3 de Romanos, no versículo 4, diz assim, ó: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Por isso que Jesus disse 2 vezes a palavra em verdade eu vos digo. Porque nós não conseguimos ser verdadeiro sempre. Sempre a mentira está na nossa boca. Porque está escrito que o homem domina tudo sobre a terra, sobre o mar, sobre embaixo do mar. Mas não houve um só homem que dominou a sua própria língua. Se nós não erramos por pensamento, nós erramos por palavras. Se nós não erramos por palavras, nós erramos por atitude. Então, irmãos, muitos se denominam pastores e cobram para pregar a palavra de Deus. Esse aqui se encaixa perfeitamente como ladrão e salteador. Então, nós não podemos de maneira nenhuma fazer do evangelho comércio. E muitas pessoas defendem esses homens que são mercenários, né? Por que essas pessoas defendem? Porque elas não são ovelhas do Senhor Jesus. Porque quem é ovelha do Senhor Jesus, ele conhece a voz de Jesus e da palavra. Então, quando é pregada uma palavra pelo Espírito Santo, a pessoa consegue compreender. O que é carnal não consegue compreender. Então, ele segue a voz do estranho. Por isso que a gente fala, prega, e a pessoa fica defendendo ali o seu pastor, o homem, né? Dando o seu dinheiro para ele. Mas Jesus não pediu nada disso. Ele profetizou: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Mas quem sobe por outra parte é ladrão e salteador. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós conhecemos a Jesus, nós se tornamos ovelha dele, e ele o nosso pastor. Ele foi para o céu e ele enviou o Espírito Consolador, que é o que nos guia em toda a verdade. O que existe são as responsabilidades, o dom de pastorear. Tá? Existe o dom de pastor. Tem gente que recebe o dom de pastorear. Aí é designado para esta função. E quando é designado para esta função, quando é escolhido por Deus, aí tem uma responsabilidade, como anjo da igreja, para guiar o povo. Aí ele se torna um cooperador, um ancião, um presbítero, né? Um evangelista, para pregar a palavra de Deus. Mas não é para cobrar, para comprar casas na praia, apartamentos, sítios, fazendas, né? Os primeiros cristãos, eles vendiam tudo e repartiam entre si. Não existia ninguém que perecia. E hoje não.
Então, esses templos grandes, esses templos enormes, riquíssimos, com seus líderes milionários, e o pobre passando fome. Ele vai lá, prega tudo, ensina. As pessoas acabam, pelo nome de Jesus, se libertando de espíritos, dos vícios. Mas ele cobra para isso. E Deus opera da mesma forma. Eles expulsam o demônio, fazem as profecias, e vai se cumprindo, né? Só que tem uma parte da Bíblia que diz assim, no último dia, né? Muitos, né? Vão querer se justificar pelas obras que Deus fez. Eles vão dizer assim: ah, Senhor, Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, fizemos isso e mais aquilo. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu nem vos conheço, porque aplicou a iniquidade. A iniquidade é pecado, são coisas que desagradam a Deus. Então, quando alguém expulsa um demônio, não é iniquidade. Quando alguém ora e Deus cura, não é iniquidade. É algo, uma maravilha de Deus, são os sinais de Deus, através de Jesus. O que é iniquidade, né? É quando faz coisas erradas. Quando mente para o povo, quando vive da lã das ovelhas, na verdade. Ele não trabalha. O apóstolo Paulo escreveu: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele vivia tecendo os bacheiros e tapetes e vendia, né? Ele falou assim: eu trabalho de noite e de dia para não ser fardo pesado a nenhum de vós. Não tenho comido e defraudado o pão de ninguém. Então ele nos deixou esse exemplo. Se um pregador, ele prega, vive pregando o Evangelho e a igreja quiser sustentar, dar um alimento, uma ajuda, é muito bom. Porque a pessoa, ela dedica-se a sua vida a fazer isso. Mas agora, fazer deste ramo um comércio para abrir templos e mais templos e ficar rico, ter os seus filhos nas faculdades, nas melhores faculdades, ficarem milionário, isso aí é iniquidade. Isso é ganância, né? Não faz parte do Evangelho. Jesus, quando ele subiu aos céus, quando ele morreu, ressuscitou, como se fosse declarar os bens dele? O que ele deixou de herança? A vida eterna. E os 12 discípulos? Eles eram comerciantes, donos de grandes empresas na época? Ou eles morreram martirizados para pregar o Evangelho? João, Pedro, Judas, não Iscariotes, entre os outros, Mateus. Como que era a vida deles? Eram comerciantes mesmo? Será que era? Eu acredito que não. Então, amados e queridos irmãos, o que a gente quer dizer com isso? Que muita gente, glória a Deus, muita gente vive às custas do Evangelho, porque tem gente que quer interpretar errado a Sagrada Escritura, né? Que diz assim: quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Aí ele não quer trabalhar. Viver do Evangelho é pregar aquilo que é pregado, entendeu? Viver aquilo que é pregado. Então, se você prega, você tem que viver aquilo ali. Que é difícil, né? Ninguém consegue
vivenciar tudo que está na palavra de Deus. Mas quando ele prega, é recomendado que ele viva o Evangelho, que ele dê um bom testemunho. Prega o Evangelho e viva o Evangelho. Porque ele não pode viver das coisas deste mundo, com as ideias deste mundo. Ele deve renunciar às coisas do mundo. E é por isso que as pessoas não compreendem, né? Eles entendem tudo errado. Mas nesta noite, né, nós lemos a ideia de São João. Então o teu pastor verdadeiro é Jesus Cristo. Se você tem Jesus Cristo como o seu único pastor, e você se considera uma ovelha, na vida de Cristo, Ele vai levar as suas ovelhas para morar no céu. Mas se você não é uma ovelha e você quer ser um pastor, lá em cima não tem lugar para pastor lá. Não tem lugar para ovelha. A função, os dons que ele competiu, deve ser realizado, mas nunca roubar o título do Senhor Jesus. Nós somos vasos usados na mão de Deus. Nem os discípulos se declararam pastores. Somente quando foi colocada a vocação, o dom de pastorear. Por isso que Jesus disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Teve que repetir 3 vezes, né? Por que 3 vezes teve que repetir? Porque 3 vezes ele negou o Senhor Jesus. Então 3 vezes ele teve que confirmar que amava Jesus. Não é verdade? Então, irmãos, ele disse assim: se tu me amas, então pastoreia, cuida das minhas ovelhas. E ele recebeu essa função, esse dom maravilhoso, né? E fez. Ele deu a vida também, por Jesus daí, no caso. Já não deu a vida pelas ovelhas, né? Então os mártires, irmãos, quando são mortos, ninguém dá a vida pelas pessoas aqui na terra. Porque está escrito: aquele que perder sua vida por causa de mim, ganhá-lo-á, a vida eterna. Quando nós damos a nossa vida por alguém aqui na terra, daí não tem como ir para o céu. Não tem como. Porque daí se torna uma idolatria. Aí se torna que nós estamos amando o próximo mais do que a Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. E amar o próximo como a ti mesmo. Mas dar a vida por alguém aqui na terra é Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador. Suficiente. Então, se alguém se bater no peito, dizendo que deu a vida por alguém ou por uma igreja inteira, essa pessoa está fora da palavra de Deus. Porque quando Deus nos chamou, Ele tem um plano de salvação através de Jesus, Ele nos chama e nós nascemos de novo, nós nascemos como ovelha. Aí o plano de Deus para as funções, para derramar os dons, é conforme o Espírito Santo concede a cada um. Agora, como que eu vou me intitular pastor de uma igreja, né? Digamos, eu abro uma igreja ali e falo que eu sou o pastor. Porque é difícil, né? Por quê? Porque eu não dei a minha vida para elas. Eu tenho que ensinar que eu sou uma ovelha e que foi me conferido uma função de cuidar da igreja. Pode? Sim. Mas eu sempre tenho que indicar que Jesus é o
verdadeiro pastor, que ele dá a vida pelas ovelhas. E que se eu negar ele, aí não tem como eu entrar no céu. Então, se alguém vir e falar, você nega esse Jesus, você tem que negar esse Jesus. Aí nós temos que falar, não, eu prefiro a morte do que negar Jesus. Aí, você é um mártir, você é salvo, né? Porque perdeu a vida, perdeu a sua vida por causa de Jesus. Mas aí não foi por causa da igreja, das pessoas, porque alguém já fez isso, né? E foi Jesus. Então, quando alguém ama alguém mais, até ama pai e mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, disse Jesus. Então, nós devemos amar uns aos outros, amar e respeitar pai e mãe, mas o nosso amor, a nossa adoração é a Deus, através do nome de Jesus. E Jesus, ele nos ensinou, ele deu a vida por nós. E se o seu pastor não deu a vida por vocês, ele não é pastor. Ele não é um verdadeiro pastor. E se ele se oferecer para dar a sua vida pelas ovelhas, ele é um idólatra. Porque ele está colocando nós, o homem e a mulher, mais do que Deus, mais do que Jesus. Então também se tornaria um mártir inútil, né? Na verdade, se tornaria um homicida, né? Um suicida, na verdade. Estaria se suicidando, porque temos que dar a nossa vida por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa da sua palavra, mas nunca por causa de homem e mulher na terra. Este Evangelho, ele é muito profundo. Então, se você está ouvindo, eu tenho certeza que nunca ninguém explicou dessa forma, né? Porque eu estou aprendendo com Deus, com Jesus, através do Espírito Santo. É Ele que nos dá a interpretação, Ele que nos ensina, né? Porque se nós lermos somente e não examinar ela através da luz da palavra, nós não entenderemos, porque nós somos seres carnais, mas quando nós se tornamos seres espirituais, aí Jesus Cristo começa a falar, a palavra se torna vida para nós. Aí nós conseguimos entender que é Jesus que está falando. Agora, se você ouvir esta mensagem e torcer o bico, e ficar com birra, e proteger o homem, a sua placa de igreja, você não é uma ovelha do Senhor Jesus. Porque você não consegue entender e nem seguir. Porque Jesus disse, delas eu sou conhecido, e elas conhecem a minha voz. Então, quando Jesus fala, toca lá no teu coração, ferve o teu coração. Então, se alguém bate no peito por ser líder de uma igreja e acha que é dono da igreja, ele realmente é dono daquela denominação. Só que quando Jesus vier, ele vai levar suas ovelhas. Eu quero ver ele dar conta daquele povo e levar para o céu. Será que ele tem poder de levar o pessoal para o céu? Será que ele tem condições? Porque Jesus, através dos anjos, vai recolher a sua igreja. E a igreja dele? Que ele falou que ele era o pastor, que ele era o dono da igreja. E esse povo todo ali? Como é que vamos subir através de um mercenário, ladrão sorteador? Se ele ensinou que Jesus é o pastor verdadeiro, recebeste de graça dais, ele é uma ovelha, ele é um vaso usado por Deus. Ele apregoou, as mãos deles estão limpas, porque vão ter que estar contra aquelas ovelhas. Quem tem essa responsabilidade de estar à frente do povo. Mas ele também é uma ovelha.
Ele é simplesmente o anjo da igreja. Mas ele não é pastor, não dá vida para as suas ovelhas. Ele tem o dom de pastorear. Mas o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Compreenderam? Olha, eu sou o bom pastor. Está escrito ali. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Bem simples de entender. Se tiver dúvida, deixe nos comentários. Nós vamos reler outro dia com mais tempo. E Deus vai revelar para nós a cada dia os mistérios. Porque Ele diz para os seus discípulos na parábola da semente: a vós é dado conhecer os mistérios de Deus, mas a eles não. Tendo ouvidos não ouço, tendo olhos não vejo. Nem apalpe a obra. E nem se convertem. Então, é mistério as coisas de Deus. Porque nós temos um Espírito chamado Espírito Santo, que nós recebemos por misericórdia de Deus. E o mundo não recebe e nem pode receber. Eu não estou preocupado com quem não vai entender essa mensagem. Nem um pouco. Eu não. Porque você que não entende, você não pode entender. E nem vai entender. Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Agora, se Deus colocar em você o Espírito Santo, o Espírito dele em você, aí você vai ser uma nova criatura. Aí não é o teu Espírito tentando entender. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus, ele tem legiões de espíritos, ele é rico de espírito. Por que rico? Porque tem muitos espíritos, são legiões. E Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Ele só tem um espírito, não é rico de espírito. Ele é rico no Espírito Santo, mas não rico de, é rico no. Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra. Se você não entender, peça para Deus o Espírito Santo. Aí você vai estar na mesma comunhão, vai se tornar uma ovelha e vai seguir a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo. Ela vai te tirar para fora, porque as almas estão presas na mão do homem. E Jesus tira para fora. E elas começam a seguir ele. Porque Jesus, ele tem um caminho. E ele vai na frente. E o adversário veio para matar, roubar e destruir. Ele mata o ser humano carnal. Ele mata a sua alegria, ele mata os seus projetos. Ele destrói as famílias, ele destrói os seus sonhos. Ele rouba o direito de ser feliz em Jesus Cristo. Porque você sabe que até agora você teve uma vida frustrada, triste. Você não tem nada. Você pode ter tudo materialmente falando. Mas ele veio e matou, roubou e destruiu. Aquilo que Deus tinha para você, ele veio fazendo isso. Até aqui ele veio. Mas essa palavra, quando ela é pregada, renova-se todas as coisas. E você consegue se libertar, porque Jesus te tira para fora. E quando Jesus te tira para fora, você consegue seguir ele. Mas se você não consegue sair de dentro, aí você está seguindo outro. Porque tem gente que entra por outra porta, não pela porta que é Jesus Cristo. Então você ainda está preso. Você está cativo nas garras de Faraó, que é Satanás. E os pastores também, esses mercenários. Se eles soubessem que eles estão roubando o povo, tem uns que sabem, mas a maioria foi ensinado, cresceu na religião assim, foi ensinado assim. Ele também é uma vítima de Satanás. Mas em nome de Jesus Cristo, você que é dirigente e que quer se salvar,
Saiba que Jesus é o pastor e você é uma ovelha. Não roube o título dele. Não queira ser no lugar do pastor. Porque você não dá a sua vida para as ovelhas. E mesmo que você desse, seria idolatria. Nós temos que dar a vida nossa por Jesus. Por mais ninguém. Amém? Foi uma exortação que eu aprendi hoje. Muita coisa. Eu não sabia. Mas o Espírito Santo nos ensina. Ele alertou na Sagrada Escritura, está escrito em uma parte: não vos preocupeis com o que eu de falar perante o povo, eu vos colocarei na vossa boca. Vos farei lembrar de tudo. Quando nós lemos, nós guardamos no nosso coração, Jesus Cristo escreve com o seu dedo. E no tempo certo, lhe traz em mente. E a boca fala de que está cheio o seu coração. Agora vamos orar. Para você e para mim. Curve sua cabeça ou se ajoelhe. Porque ajoelhar é adorar a Deus. Se você somente ajoelhar e não falar nada, Satanás ele fica irado, porque você está dobrando e com a mente em Cristo. E quando você daí está ajoelhado, adorando a Deus, e ainda resolve orar, fica mais maravilhoso ainda. Prostrar é adorar. Prostra-se diante de Deus. E ainda em conjunto, junto com isso, ainda fala com Deus. Aproveita, porque falar com Deus, você pode falar em pé, sentado, deitado. É você falar com Deus. Mas se você tiver a oportunidade de dobrar o joelho para adorá-lo, e mais uma oração em cima, o céu para te ouvir. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós vamos reconciliar contigo por pensamento, por palavra, por atitude que não te agradou. Nós pedimos perdão, Senhor. Nós queremos também perdoar a nós mesmos quando nós ouvimos vozes e essas vozes dizem que nós não somos capazes, que nós não temos o direito de perdão e nós começamos a nos martirizar e nos deixar a menos. Nós queremos nos perdoar primeiramente, Senhor. E queremos também perdoar o nosso próximo, principalmente o nosso inimigo. Abençoa todos os nossos inimigos. Tira toda a raiz de amargura que provém muitas das vezes, as nossas provas às vezes. A raiz de amargura, nós sabemos, Senhor, que ele provoca grandes estragos na vida e na alma. Traz enfermidade na carne, traz portas fechadas na bênção material, tudo se fecha. Traz grandes prejuízos para aqueles que têm, Senhor, a raiz de amargura. Então, Senhor, tira toda a raiz de amargura do coração de quem está ouvindo esta oração. Ensina-nos a perdoar, que ela possa confessar a Ti e começar a listar os nomes de pessoas que ela, Senhor, porventura, foi ofendida. E que ela possa abençoar e perdoar. Aí a sua vida vai ser transformada. Vai haver um renovo, Senhor. Nós sabemos porque é mandamento da Tua palavra. E quem faz assim, ama a Deus, ama a si mesmo e ama a Deus e tem condições de amar o próximo. É o que nós te pedimos, Senhor, não em nosso nome, mas no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o qual vive e está sentado à direita para toda uma eternidade. Amém e amém, Senhor Jesus. O nome de Deus seja louvado. A paz do Senhor Jesus esteja no meu e no seu coração.